A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui ao vivo para mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, escritora, né? É presidente da editora CIDS e filha de um grande pastor, né? Que já dorme do Senhor, que tem um legado e uma história. E hoje nós vamos entrevistar aqui a nossa querida irmã Michele Gontijo. Falei certo? Falou. A paz, irmã Gisele, é uma honra ter você aqui. Paz do Senhor. Pastor, muito obrigada, né, por esse convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, com toda a família do Senhor. É muito especial, sempre especial. Amém. Amém. Irmã Gisele, a gente... Michele, desculpa. O Alad até... Isso que tá na tela aí. Irmã Michele, perdão, irmã Michele. Eu também sou difícil com nomes, às vezes. Irmã Michele, Sim. a primeira pergunta que eu faço para os convidados aqui é se a irmã nasceu num lar evangélico ou aceitou ou teve um encontro com Jesus na caminhada. Eu nasci num lar cristão, né, evangélico. Na verdade, a gente já vive o cristianismo há muito tempo, né? Meu avô se converteu e ele era pastor presbiteriano. Daí depois veio meu pai e minha mãe também. Então, a nossa família já tem aí uma vivência na vida cristã. Graças a Deus. Graças a Deus. Você nunca desviou, se afastou, sempre... Não, nunca... Teve os empates, né? Com certeza, da fé, mas... Ah, sim, com certeza, né? Quando a gente chega ali na época da adolescência, né? Você começa a ter as suas dúvidas. Só que dentro da nossa casa a gente vivia muitos milagres, assim. Então, meu pai era um pregador itinerante e nós visitávamos muito as casas das pessoas, expulsando demônio, né? Orando por cura, libertação. Então, tudo que você possa imaginar... a gente viveu nesse tempo. Eu era pequena, mas eu via tudo. Então, quando chegou na época da adolescência, por mais que algo em mim falasse, não, talvez não seja verdade, mas eu vi, né? Eu vi o testemunho. Então, não tinha como eu falar que isso não existiu, né? Ou que foi uma mentira, uma invenção do meu pai e da minha mãe. Então, a gente tem muitas histórias, muitos relatos de pessoas que viveram o sobrenatural, vivenciaram o sobrenatural, e eu estava lá. E então, quando eu cheguei na adolescência e comecei a ler alguns livros que muitos livros falavam assim, é uma literatura tão somente, mas que te levavam à dúvida de quem era Jesus, da vida com Deus, sempre havia algo que segurava, porque havia um testemunho muito poderoso por parte do meu pai e da minha mãe. Então, não tinha como se desviar. É um grande aprendizado, né? Eu vejo assim com meus filhos, a gente sempre viveu na obra de Deus, né? E eu instruo muitos eles à fé, né? Uhum. Isso desde pequeno. Você quer algo, vai ter que orar. Olha. E assim, hoje eu vejo assim, né? Então assim, amanhã a gente tem que ir para tal lugar, pai, se chover não dá. Eu falei, ora para fazer sol. Aí eles oravam, no dia dava sol, Deus ouviu sua oração, deu sol. E assim, esse estímulo. E aí eu me lembro que a gente morava num apartamento. E aí era muito difícil, né? E foi bem na pandemia, a gente morou num apartamento. Então, imagine, você 3 crianças pequenas dentro de um apartamento. E aí o vizinho de baixo era muita briga. Aí o meu Pedro, de 12 anos, falou, não aguento mais, quero uma casa, quero quintal. Aí foi a mãe falou, ora e pede a casa do jeito que você quer, e Deus vai te dar a casa. E a casa que eu moro hoje é a oração dele. Tudo que ele pediu que tivesse na casa, tem na casa. E é um testemunho. E ele sabe que foi a oração dele. Olha que lindo. E o meu filho Mateus, os dois, eles têm 1 ano e 3 meses de diferença. É porque eu sei que teu pai viveu, né? Por isso que eu tô dizendo assim. Aí não gosta de brincar de futebol. E o Pedro gosta de futebol.
Aí ele falava eu quero um irmão para jogar bola comigo. E o Caleb nem tava na programação. E o Caleb veio. E é incrível como o Caleb gosta de jogar bola. E aí a gente fala, você deve ter orado com muita fé mesmo para Deus te dar um irmão para jogar bola. E tá lá o Caleb que joga bola com ele. É interessante isso. Sim. Como o que você falou, né? O legado que seu pai já deixou na vida de vocês, por vocês acompanharem e ver os milagres. Então não tem como dizer que você ouviu e que aquilo é mentira, porque você presenciou milagre e viveu milagre a vida toda. E eu vejo neles a fé, essa pureza no coração dos meus filhos que fica guardada, né? E já é um exemplo, né, irmã Michele, que você pode me corrigir para a gente dar para os nossos filhos, né? Isso é uma coisa, assim, muito importante. Por exemplo, a minha mãe, ao longo desse tempo, né? Porque meu pai trabalhava muito na obra. Então, ela é que ministrava sobre as nossas vidas, ensinando a palavra de Deus para nós. Não tinha essa. Não, eu não quero. Você vai sim, senta aqui que agora você vai aprender. Então, ela tinha os discipulados, ela fazia as apostilas para nós e nós estudávamos junto a Bíblia, todos os dias. Quando começou a adolescência, ela começou a fazer estudos bíblicos voltados para a batalha espiritual. Já preparando. Então, ela fazia isso porque ela começou a ver, por exemplo, todas as questões de nova era, sobre simbologias, né? Simbologias satânicas, problemas com bandas de rock. Então, ela via como se a gente tivesse algum interesse, assim, queria ver alguma coisa, ela ia lá, pesquisava, via o que era, o que essa pessoa servia, porque é fato público e notório que cada um faz, né? E aí ela fazia todo um estudo bíblico voltado para nós do que representava cada uma daquelas questões. Então, assim, minha mãe, ela nos proporcionou esse crescimento na palavra de Deus. Ela é muito, assim, de ensinar, né? E ela falava aquilo 1000 vezes, se fosse necessário. Então, os dois, assim, eles colaboraram muito para que hoje nós estivéssemos aqui, eu e meu irmão, né? Na obra do Senhor. O seu irmão é pastor? Não, ele tá para se formar em teologia. Olha lá, Lucas, vamos lá, termina isso aí. Vamos, ó, agiliza. E agora vamos lá. Irmã Michele, o nome do seu pai? Ismael Gontijo. Ismael, né? Quantos livros ele escreveu? 52 livros. 52 livros. Isso. Meu Deus. Então era um homem que teve uma vida muito profunda com Deus, né? Só pelo pouco que você fala dele, né? Dessa dedicação, dessa entrega à obra de Deus, né? De viver pela fé e acreditar no milagre e ser pastor e amar. Pelo que eu entendo, ele tinha um trabalho de evangelismo, né? De missões. E vamos falar um pouco do seu pai, assim, né? Porque eu acredito que ele deixou uma herança gigantesca para você, que é os livros, né? Que eu vejo que você ama aquilo que ele plantou. E hoje você é uma colheita que continua plantando o que ele plantou. Sim. Os livros que meu pai deixou, esses 52 livros, então, quando ele faleceu, para nós foi um susto muito grande, né? Então, aí, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer, né? E aí eu comecei a estudar como é que fazia a edição de livros. E também foi um período de luto também, porque todos nós passamos por esses tempos de luto, depois que alguém parte. Então aí você começa a pensar, o que eu vou fazer? Como fazer? O que Deus me deu? Será que Deus me chamou mesmo para isso? Começam muitas perguntas daquilo que o Senhor já tinha ministrado algumas coisas para você, mas você começa o seu tempo para você liderar. E esse período é muito duro. É um tempo duro de você assumir uma posição, uma unção, porque meu pai tinha uma unção poderosa para ministrar e para falar. E aí você não está tomando posse de uma coisa, você está assumindo uma posição de alguém. Então veio um tempo em que eu precisava assumir a minha identidade, porque por mais meu pai era o meu pai, mas eu sou uma outra pessoa. Então, Deus começou a ministrar isso no meu coração. Eu lembro até hoje, um dia que eu estava no culto, porque eu queria ser como ele. Mas, na verdade, Deus estava me chamando para ser Michele, para carregar a unção do que o meu pai tinha.
Era diferente. A armadura dele não cabe na Michelle. Exatamente. E aí, o que o Senhor falou comigo um dia, nunca me esqueço, assim, chegou uma mulher, ela é bem pequenininha, assim, ela é uma bênção, e ela chegou pra mim, Michelle, Deus tem uma mensagem pra você. Eu falei, nossa, que bênção, né? Ela falou assim, então, Deus tá te dizendo, eu não sei, talvez seja porque eu sou dona de casa, mas Deus tá te dizendo pra você não entrar numa forma. Então, eu vi uma forma de bolo, e eu vi também que você estava tentando entrar nessa forma. Mas essa forma não é sua. Deus tem algo para você. Referente a quem é você. Daí eu falei, olha que lindo, né? O jeito como Deus fala conosco. Então, Deus ele estava trazendo algo para a minha vida. Então, aí começa o meu processo de forjar tudo isso. O que Deus estava falando. E aí eu comecei a entrar em jejum. E foi um tempo muito difícil, porque toda a minha profissão, tudo que eu planejei para mim, era para ser uma juíza, né? Para trabalhar no direito. Foram 7 anos trabalhando com direito do trabalho, vivendo, né, na advocacia, como advogada, fazendo sustentação oral. Eu trabalhava muito. E aí Deus começa a tirar isso tudo de mim e fala assim, Michelle, agora você vai para fora do país. E eu vou te levar para outro lugar. E tinha alguma coisa. E Deus já tinha me falado que era para eu fazer um mestrado. E eu fiz um mestrado aqui em Direito Ambiental. Mas não era isso. Eu terminei o mestrado falando, gente, está faltando alguma coisa. E nós saímos do Brasil, né? Fomos para os Estados Unidos. Na verdade, nós queríamos morar no Canadá. Eu queria aplicar para a cidadania canadense, começar com todo o processo, né? E aí descemos para os Estados Unidos e ali eu conheci um amigo nosso, que ele foi nosso professor de inglês. E ele estava fazendo seminário em teologia no Gordon Conwell. E eu fui até lá para ajudá-lo, eu e meu marido, né, o Ricardo da Cruz, para ajudá-lo a tirar toda a mudança dele de dentro do campus, que ele estava indo embora para outro estado. Ele tinha terminado o seminário. E eu cheguei lá e falei assim, gente, esse lugar é maravilhoso. Como é que faz para entrar? Daí o pessoal, só pagar, né, claro. E eu fui ver, era $20.000 por ano. Então, era bem caro. E Deus começou a falar muito comigo que aquele lugar seria para nós. E eu falei assim, nossa, que benção. Vai ser uma benção. Então, começou o processo. Nós passamos 9 meses lá. E foi lá que eu me deparei a primeira vez com a necessidade de escrever livros para essa geração. Então, meu pai já escrevia e ele falava sobre... Já que aqui é a hora da profecia, né? Então, eu vou falar que o que é mais louco para as pessoas. Mas meu pai escrevia os livros pela inspiração do Senhor. Isso foi uma unção que ele recebeu um dia, que tinha um pregador pregando lá, e ele estava falando sobre os livros que ele escreveu. E aí meu pai virou, eu estava lá sentada na plateia, meu pai virou para ele e falou assim, eu quero essa unção também. E aí o homem foi lá e orou por ele. Aquele pastor foi lá e orou por ele. E ungiu meu pai. E meu pai saiu daí falando, carrega essa unção agora. E ele começou a escrever. Simples assim. Ele era desse tipo. E ele começou a escrever. E ele falava que Deus acordava ele às 3 horas da manhã. E ele escrevia, né? Mas eu, como filha, você olha assim e fala, não, esse aqui é meu pai, eu acho que talvez meu pai esteja exagerando um pouco. E aí, um dia, eu estava lá nos Estados Unidos, né, nesse tempo. Eu já tinha escrito várias coisas, tá? Na academia, da onde eu venho, estudei bastante, fiz várias dissertações e tudo mais. Mas quando me veio a necessidade de escrever, e isso foi porque eu estava dentro de uma loja geek, que é a loja para adolescente, e eu vi uma mesa gigantesca com livros de capa preta, que tinha um pentagrama na capa, e falamos sobre como você ter acesso a demônios, espíritos malignos, né, e como você fazer encantamentos, espíritos do pesadelo, como você invocar, e coisas horríveis. E custava $1. O livro era pequenininho, assim. E ali eu falei assim, eu saí com o coração pesado dali, falando, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Olha isso, Senhor, olha só, olha o que está acontecendo, Pai. E aí o Senhor falou para mim, né, naquele dia, então entre em jejum. E eu comecei a jejuar. Eu jejuei durante 40 dias pelo livro. Nem sabia o que seria. E num dia
me veio para eu sentar e escrever. Eu escrevi as primeiras 7 páginas do primeiro livro do Entre Leões, que é esse que está aqui na mesa. Deixa eu mostrar aqui. É aqui nela. Esse é o primeiro livro, né, do Entre Leões. Um dia vai se tornar filme esse livro, pastor. Eu acredito. Então, vem a primeira fase, né, do livro e eu fiz todo o sumário dos outros 2 livros. Então, eu não sabia como a história ia terminar. E eu fui escrevendo. Me vinha na cabeça o que era. Então, todo o período das tentações da Bela, o nome dela é Bela Thor, o que ela iria enfrentar. E o livro vai contar a história daqui 100 anos, depois que a igreja já foi arrebatada. Então, o cristianismo não existe mais. A Bíblia não pode ser mais vendida, não pode mais falar sobre Jesus. Esse nome é completamente proibido em todas as esferas. E o governo mundial domina todas as esferas da vida humana. Então, assim, essa questão do governo mundial, isso eu vinha ter consciência sobre isso quando eu estava fazendo um recurso judicial. E no recurso falava que o novo governo mundial estava subindo. Isso é uma decisão do desembargador. Eu não estou falando algo assim. E aquilo me chocou profundamente. Eu estava fazendo um recurso e eu achei essa decisão de jurisprudência. Então, quando eu fui para a academia, fiz o mestrado em... Eles falam sobre o Apocalipse. Eu achei espetacular, assim, ver que eles usam, inclusive, essa nomenclatura, que nós estamos indo para o Apocalipse. E que, em todas as esferas, né? Em todas as esferas. E eu fiz em direito ambiental, né? Voltado socioambiental, que eles chamam. Então, eles falam muito sobre isso. Existem 2 grandes vertentes. Uma vertente vai dizer que, diante da inteligência humana, nós teremos condições de nos salvar. E a outra diz que não, que a gente vai ser destruído mesmo e acabou. Mas nós acreditamos numa outra... em algo... outra esfera, né? Em algo muito maior, né? Que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, quando eu vi isso no mestrado, eu falei assim, gente, nós precisamos falar mais sobre isso. Eu tenho... para a gente resumir, para chegar nessa questão, a gente vê hoje, Michele, por exemplo, seu pai sempre gostou muito, né, sobre esse assunto, né, de profecia também, né? Meu pai, ele tinha um ministério também de profeta, tanto que ele chegava nas igrejas, ele sabia o que acontecia, sabe? Ele dava uma palavra certeira, assim. Só quando o pastor se voltava contra ele, não deixava ele falar, que acontecia. Por exemplo, teve uma vez que o pastor chegou lá, me dá aqui esse microfone. Tava falando demais. Tava falando demais e mandava ele embora, sabe? Tá mostrando demais. Né? Tá mostrando demais. Mas assim, meu pai ele falava em línguas e ele interpretava para a igreja. Sim. E essa questão hoje do que a gente... Aí entrando nessa questão do Apocalipse, né? Eu costumo dizer que é uma área que eu gosto, né? E aí a gente vê assim... Por que você gosta, pastor? Me conta. Por quê? Vamos lá, por que o pastor gosta dessa área? Primeiro porque... Porque geralmente os irmãos fogem, né? Todos os pregadores que eu ouvia falar alguma coisa de escatologia no início da minha fé, eu não entendi o que eles falavam. Isso que me fez estudar o Apocalipse. E aí, eu tenho também um testemunho que eu fiquei 30 dias orando com a Bíblia, né, na cabeça e lendo, claro, né? Eu orava assim, dizia, Deus me revela o Apocalipse de uma forma que as pessoas entendam o Apocalipse. Uhum. Então, hoje, isso não é eu que falo, né? Eu estou falando aqui porque é necessário, mas as pessoas que me ouvem, elas conseguem ver a Bíblia dentro do cenário mundial e ver o Apocalipse. Isso é algo que Deus me deu. Com facilidade, eu ver uma reportagem e já sei até onde vai chegar. Né? Eu falei, eu vou dar um exemplo. Guerra, o Hamas invadiu Israel dia 7 de outubro. O fim do mundo. Eu falei, não. Daí eu esperei e fui analisar. E aí, quando eu fui analisar, eu vi que existe o Estado da Palestina já projetado pela ONU, com um acordo de paz que vai ser gerado com a liberação do terceiro templo. Isso é profético. Então, o templo de Salomão que será erguido agora é para o anticristo. Então, todo o conflito. Daí você vai estudar história, né? Por que o Estado de Israel voltou dia 14 de maio de 1948? Porque 6 milhões de judeus morreram.
Então houve uma comoção no mundo. Quer dizer, 6 milhões de pessoas, aí veio a câmera de gás, veio toda... Como foi morto esse povo. E o que está acontecendo em Gaza agora? Por mais que o discurso do presidente brasileiro é um absurdo, mas está acontecendo morte lá, de inocentes. E pessoas que não têm nada a ver com aquilo estão passando fome, não tem água, não tem luz. Tem 1,5 milhão de pessoas em Rafa. Então, isso gera o quê no mundo? Comoção. E qual é a fala do Papa, dos líderes mundiais e até de quem é contra? Vamos votar pelo Estado palestino. E o Estado palestino ele surge com a liberação do terceiro templo, que será usado pelo anticristo. Então, lá no início da invasão, eu já tive essa percepção que o templo estava no meio desse negócio. Então, veja bem, então, é uma coisa que Deus me deu, né? Deus me deu uma, vamos dizer assim, uma ciência de entender o que está escrito. E eu vejo que a mídia, como você falou, numa aula de direito, de faculdade, lá na questão do desembargador falando sobre... Você vê que hoje, em todas as esferas, o Apocalipse ele está ligado. Então, a gente tem o relógio do Apocalipse, né, que é a questão climática, é a questão do ambiente, né, que movimenta como guerra. Nós temos o bunker do fim do mundo, do Bill Gates, lá na Noruega, que tem todas as sementes do mundo, que eles falam que a Arca de Noé é do fim do mundo. Quer dizer, ele já tem um lugar onde tem sementes do mundo todo lá armazenado, porque se o mundo for destruído, eles têm como plantar e recomeçar o mundo. Olha só que coisa doida. Aí nós temos essa vibe dos bunkers agora. Não sei se você sabe que o Mark Zuckerberg está construindo um bunker de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Né? São 33 quartos com saídas e saídas secretas e tal. O dono do ChatGPT, ele tem um bunker que ele consegue ficar 10 anos, isso ele deu numa entrevista, porque eles sabem que a inteligência artificial pode ficar fora de controle, isso pode gerar um cataclismo. Então ele tem um bunker que ele consegue ficar 10 anos dentro desse bunker e sobreviver, se tiver um apocalipse aqui fora. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que não estão ligadas à religião, elas estão sendo programadas para acreditar que o apocalipse vai acontecer. E as pessoas que têm uma Bíblia, que tem 22 capítulos falando sobre tudo isso, não acreditam. E isso é um choque para mim. Quando eu vejo todo esse povo se preparando e acreditando, enquanto os crentes estão muito dispersos e não sabem o que vai acontecer. Você está entendendo essa... Isso me choca também. Isso me deixa chocada. Quando eu vi tudo aquilo, né, que eu estava estudando no mestrado, eu falei assim, ia para a igreja e falava, gente, vocês... gente, a gente precisa falar mais sobre isso. E eu comecei a orar sobre isso. E teve um dia que Deus falou muito forte comigo, de que vai chegar uma hora que somente pela unção do Senhor a gente vai conseguir resistir, né? Então, e aí estourou a pandemia. Então, o que eu fiz na minha casa? Eu fui lá, passei óleo nos umbrais da minha porta, né, repreendendo aquele mal, aquele vírus. Ninguém pegou Covid na minha casa. Isso foi pela fé, né? Eu orei também por todas as meninas que estavam no meu grupo, repreendendo aquilo em nome de Jesus. A gente tinha um grupo de estudo bíblico. Ninguém pegou, ninguém ficou doente. Mas uma coisa que eu fico muito chocada, que as pessoas não querem falar sobre isso, porque elas não querem assumir suas posições de responsabilidade. Essa é a chave. Porque nós, o povo de Deus, temos uma responsabilidade muito grande, qual que é? Falar sobre o Senhor Jesus e que Ele está voltando, é a nossa responsabilidade, não são dos anjos, não é dos cachorros, não é das pedras, somos nós, né? E isso é uma coisa que as pessoas elas querem cuidar da vida delas, né? E viver de forma egoísta. É um evangelho. O que acontece hoje eu não quero me comprometer. Então assim, eu tenho, por exemplo, eu faço live sobre esses assuntos. Aí eu tenho um seguidor que pega a live ou parte dela e joga lá no grupo da igreja. O pastor exclui. Não é para falar isso. Daí chama no privado. E não é uma, é inúmeras. Eu tenho inúmeras pessoas que fazem isso. Não, porque o povo já está muito pesado. Você fica falando essas notícias.
e não pode falar isso, que isso assusta as pessoas, isso gera crise de pânico, não sei o quê. Aí pelo outro lado você vai ver daí essa pessoa que o pastor está defendendo para não pregar o Apocalipse. Ela assiste Cidade Alerta, ela assiste da Atena. Chega a escorrer da tela, assim, sangue. Ela vê série na Netflix, que está carregada de malignidade, de mensagem preditiva, que é pior do que a pessoa saber que o Apocalipse está acontecendo. Então, quer dizer, que defesa é essa de omitir uma verdade que o pastor sabe que é verdade? Que nem esses dias um pastor, eu preguei num evento, ele me levou jantar, ele falou, tudo isso é verdade, mas não é bom. Ele falou, é melhor deixar o negócio andar do que você ficar nessa, tipo assim, ele quis dizer, não é bom que o povo Aí fique... na academia, a gente escuta lá no direito, todo mundo falando. É incrível, porque eu tive também num evento, Michele, eu nunca vou esquecer desse, foi lá em Vila Velha, eu preguei no aniversário da primeira igreja, 50 anos da primeira igreja batista, né? O pastor é ex-católico, o pastor acredita. E o primo dele estava lá. E o primo dele tem a maior igreja de célula de Vila Velha. Ele tem, na época ele tinha 500 células. 4 cultos no domingo. E ele era o líder, né? Aí ele me ouviu pregar também. Fomos jantar depois do culto. Falei, tudo que você pregou é verdade. Mas meu povo não tem capacidade de ouvir isso. Aí eu fiquei olhando para eles, o que esse povo está ouvindo? Né? Porque é salvação, querendo ou não. Existe essa questão do Apocalipse, que Apocalipse 1:3. Eu sempre digo, Apocalipse não é um livro de terror. Que está lá escrito assim, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra dessa profecia. Então, quando eu enxergo, quando eu olho para o mundo e vejo o Apocalipse, isso tem que me alegrar, porque a profecia está se cumprindo e eu estou mais perto da volta de Jesus. Essa é a percepção que todos deveriam ter. Só que é o que você falou, né? Que evangelho é esse que omite toda essa alegria de ser salvo? Então, o que nos leva a crer? A pessoa não está comprometida com a salvação. Ela está comprometida com uma religião, que na minha visão, muitas hoje é um clube social, que a pessoa se sente bem, que ela... clube social é bom. Ela vai lá, ela comunga de comunhão com pessoas, ela tem amizade, ela ouve, né? Porque um dos cenários apocalípticos é Laodiceia, né? A palavra Lau é povo, Diceia é governo, igreja governada pelo povo. E é a realidade das igrejas hoje. Por que os pastores não querem? Porque não convém o povo ouvir isso. Então, quer dizer, elas não estão falando o que Deus quer. Os líderes, os pregadores, eles pregam e ensinam o que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. Então, quem está governando o sistema religioso? Não a igreja. Existe uma igreja intocável, né? A igreja que marcha, que é fiel, que permanece. Mas o sistema religioso ele está sendo governado pelas pessoas que estão na igreja. E não por Cristo. Quando o pastor fala assim, o sistema governado, me vem muito forte. Isso é uma casta de demônios muito, muito grande. Isso são principados, potestades aí que atuam nessa realidade espiritual. E eles têm literalmente deixado o coração do povo de Deus um coração que não olha com amor, né, o povo que está sendo destruído. Então, isso é muito triste, sabe? E eu falo sobre isso porque uma das coisas que o Senhor me põe no meu coração é batalha espiritual. É algo assim que eu vou pregar hoje, amanhã e sempre. E uma das coisas, quando a gente fez o primeiro impacto evangelístico, que foi lá em Itapuá, chegaram para mim e falaram assim, Michele, eu sei que você vai pregar sobre alguma coisa, você devia falar sobre o amor de Jesus e não sobre guerra. Isso aí, falei, o dia que vocês decidirem aquilo que eu vou pregar, é porque o meu coração também se corrompeu como o de vocês. E eu não vou fazer isso. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, eu preguei aquele dia sobre Efésios 6. E outras igrejas não gostaram também, foi uma batalha muito grande. Mas, assim, o que eu vejo é que essa mensagem precisa ser falada, né? Precisa ser pregada. Quando o pastor fala que existem vários sinais que estão acontecendo, né? Que estão surgindo no horizonte,
isso também do templo, foi, gente, para ontem. Sim. Pra E ontem. a gente vê hoje, assim, eu vejo, Michele, Deus segurando os líderes. Porque o que é o Apocalipse? A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque existe um governo mundial sendo estabelecido, que não é mais o Ocidente, né? Que é a América, a Europa, Japão, o Reino Unido, a Austrália, isso aí já... O dólar está despencando. Então a gente vê um sistema sendo levantado. Agora, aí eu tenho que ver isso no Apocalipse. Aí a gente tem que entender. O livro selado, que abre os 7 selos lá do Apocalipse, as trombetas, as taças, né? Que na minha interpretação nada aconteceu ainda. O cenário está caminhando para isso. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que entender quem é que vai abrir o selo. Não é o anticristo, não é o diabo e não é um homem. É Jesus. É o próprio Jesus. Então, quem vai trazer o juízo sobre a terra é Jesus. Então, por que existem armas nucleares com capacidade de destruir 6 milhões de pessoas? Um disparo, um míssil cai e acaba com... São Paulo acaba. Como o Satan 2, que é da Rússia. É um míssil Smart. Satan 2 intercontinental. Ele cai em cima de São Paulo, acabou São Paulo. Essa é a realidade. Morre 6 milhões de pessoas e destrói o país, a cidade inteira. Aí, por que Deus permite? Né? As pessoas falam, para se cumprir o que está escrito. Né? É o juízo pelo pecado. Né? Essa é a realidade, né? E aí você tem a bomba atômica na Bíblia. Você tem essas armas na Bíblia. Por exemplo, Sofonias 1,16. O profeta diz, né? Angustiarei os homens, Deus dizendo, né? Porque pecaram contra mim. E o seu sangue será derramado na terra como pó. Então é desintegração da matéria. O homem evapora. Só poder atômico. Tá lá. Você tá entendendo? E o que Sofonias está dizendo? É o dia do Senhor. É o juízo de Deus. Então, por que tudo isso está criado? É para o Apocalipse. Sim. Então, assim, toda a esfera que a gente tem... Quando eu entendo isso no Apocalipse, por exemplo, eu olho para o mundo através do Apocalipse. Eu entendo que isso enaltece a Deus de uma forma, a soberania e o controle de Deus, sabendo o que vai acontecer. Então, a gente vê hoje que os cientistas acreditam, que hoje se fala muito disso, né? Uhum. Mas e a ciência? A ciência, eu estudei sobre Stephen Hawking, né? Aquele ele tem o colapso de 8 bilhões de pessoas. Ele tem uma tese científica de 8 bilhões de pessoas, que é a questão ambiental. Não tem energia, não tem água, não tem comida para 8 bilhões de pessoas. Então vai colapsar. O consumo da Terra vai colapsar a própria Terra. Aí, agosto de 2023, 8 bilhões de pessoas. Nós chegamos a 8 bilhões. Então, nós estamos dentro de um colapso. Aí, quando você pega a questão de consumo, então, até 2022, que eu acompanhei, em junho, por exemplo, existe uma programação de todo o consumo da população durante 12 meses. Em junho de 2022, a Terra já tinha consumido toda a água, toda a comida, toda a energia que era para um ano inteiro. Então é como que se os homens estivessem sugando a energia e já estamos em débito. Então, cientificamente, estou dando questão científica, dentro do que é falado cientificamente. Isso vai chegar, uma hora a conta vai chegar e vai colapsar. Aí existe todo um cenário. Então, assim, tudo hoje tem uma linguagem apocalíptica. E os cristãos, eles querem, que nem você falou, não querem ouvir sobre isso. Parece que é doloroso demais eu ouvir, porque é aquilo que você falou lá no início. Eu tenho que me comprometer com o reino. E eu não quero me comprometer com o reino. Não sei se essa é a sua visão. Uma coisa importante assim sobre o que é se comprometer com o reino. Vamos pontuar aqui, né? Vamos pontuar lá. O que você precisa abrir mão para você poder se comprometer com o reino? Falando aqui para cada um de vocês aí que estão me ouvindo. Então, todos nós precisamos fazer as nossas escolhas e escolher o Senhor Jesus acima de todas as outras coisas. E aí envolve vários aspectos da nossa vida, né? E hoje as pessoas elas não querem isso. E muitas vezes por medo, por ignorância, por
por exemplo, por interpretar a Bíblia errado, por olhar as coisas de uma forma medíocre daquilo que Deus nos deu, né? Porque Satanás faz uma boa propaganda. No inglês, propaganda, que é advertisement, na verdade, uma mentira, né? Então, na verdade, é uma mentira que você coloca como se fosse verdade. Então, você está mentindo, mas está dizendo como se aquilo fosse real, fosse a verdade. Para nós, propaganda é outra coisa. É você falar sobre o seu produto, falar sobre algo que é realidade, é verdade, mas você utiliza de uma linguagem diferente para falar sobre isso, sobre o seu produto. Então, o Satanás, ele sabe fazer essa propaganda maligna, né? Ele sabe transmitir isso e muitos crentes têm aceitado isso na vida deles. Então, por exemplo, os dons do Espírito, as coisas que o Senhor nos deu, é considerado lixo, entendeu? É lixo, sabe? Questões proféticas, as pessoas têm medo. Ah, não, me arrepiei, então isso daqui não deve ser bom. Né? São coisas que, infelizmente, a igreja não tem formado os batalhões de guerra. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a guerrear. E eu não estou falando de guerra, de você sair com uma arma matando as pessoas. Estou falando de batalha espiritual. Nós precisamos formar lideranças que estejam dispostas a formar outras pessoas. Porque estamos morrendo. Deus me deu uma visão a última vez, e aí queria até compartilhar com vocês, já que é a hora da profecia. Então aqui tem homens e mulheres que sabem e vão entender o que eu estou falando. Deus me deu uma visão enquanto eu estava louvando ao Senhor ali, e nessa visão haviam 7 mulheres, e havia um homem do lado, e um grande dragão, e ele cuspia fogo sobre todas as pessoas. E esse homem, ele não prestava atenção, ele simplesmente levava fogo daquele Satanás e ficava parado. Ele olhava para cima, como se ele estivesse orando por alguma coisa, mas ele não lutava contra. Ele simplesmente se deixava levar contra aquele fogo no meio do fogo. E aí haviam essas mulheres que tinham escudos enormes, e atrás delas haviam muitas outras mulheres e crianças que estavam ali, indefesas. E essas mulheres colocavam seus escudos para proteger as crianças. O que Deus está falando? Que existem muitos homens que deveriam ser as lideranças da sua casa. E o que eles estão fazendo? Nada. Por medo, por sabe Deus o quê, por pornografia, por coisas ridículas. Não estão protegendo o que eles deveriam fazer. Porque todo homem tem um dever de proteção. Eles foram criados primeiro, vocês foram criados primeiro, né? Adão veio e deu nome à criação. O que representa tudo isso? Governo. Então, a humanidade, o homem recebeu o governo, proteção. E aí, o que nós vemos? Muitos deles têm medo, não se comprometem. Ah, não, tá bom, vou ficar sentado aqui no meu banco. Mas saibam que o Senhor está levantando uma nova geração. E o Apocalipse está próximo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos formar essas lideranças. Esses pastores, por exemplo, que têm medo de falar do Apocalipse, isso é muito triste. Porque eles estão sendo levados por Satanás. Eles não estão protegendo suas mulheres e crianças. E quando Deus fala sobre crianças, Ele está falando sobre gerações. Não está falando sobre a criança em si, mas as gerações que vêm através dessas crianças. E Deus precisa que esses homens formem essas lideranças. E não está acontecendo. Então aí, o Senhor tem levantado mulheres para formar outras mulheres, para que elas sejam esses generais de guerra que possam guerrear contra as trevas. Por que será que as senhorinhas do coque é que estão lá em oração dentro das igrejas? Porque os homens não estão fazendo sua posição, não estão tomando sua posição. E isso é muito triste, pastor. Isso é muito triste. Porque eles não querem falar sobre Apocalipse, não querem se comprometer com o que deveriam, não querem ser os sacerdotes dos seus lares. E cada vez mais está piorando a situação. A gente fez um podcast agora com o pastor e a gente falou sobre essa desconstrução, né? Na realidade, inclusive da identidade masculina, né? Isso. Desconstrução do homem. Do homem em si, né? Isso é muito triste. A gente vê que a falta, né, de posição. Se a gente olhar para o mundo,
por exemplo, pelo menos no fim do carnaval, vamos colocar em uma linguagem bem humana, fim do carnaval de 2022 e fim do carnaval de 2023. A reclamação das mulheres, não tem mais homem. A gente vai ficar... Porque estão todos afeminados. Isso Essa mesmo. É uma desconstrução, para você ver. Desconstrução, então todos a gente os vê níveis. que existe uma questão diabólica gigantesca que as Sim. pessoas não conseguem mais perceber essa mudança comportamental. E Mas, aí, ó, os seus filhos serão admirados porque serão homens. Eu E- estou criando homens dessa geração, né? Eu e meu marido, a gente está Eu lá também. trabalhando. Você também, né? o caráter, O né? caráter para ser macho, masculino, né? Porque, Isso. pelo amor de Deus, o que vai acontecer? E aí você vê essa falta de posicionamento, né? De comprometimento. E é uma coisa assim que vai muito além, Michele, a gente olha essa a gente tem que ter duas visões, pelo menos é o que eu creio, né? Se você olhar por um todo, parece que está todo mundo comprometido. Mas existe um exército, os 7.000 lá que tem 7.000 que não se prostram. Existe um remanescente Tem. que é esses que Deus conta. Essa é a realidade. Então, assim, mas se a gente for olhar por um todo, a gente vê que o evangelho mesmo, o evangelho puro, o evangelho que teu pai pregava, né, que você prega, ele está sendo desconstruído de tal forma que as pessoas não estão suportando ouvir o evangelho. Que é o que Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, né? Que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, né? E aí ele fala sobre cócega nos ouvidos, que as pessoas incomodará tanto a verdade que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos. Elas não vão conseguir ouvir a verdade. E elas vão se desviar da verdade, se voltando a falar. É esse tempo que a gente está vivendo. Então, eu já tive, né? Eu prego em muitos eventos. Então, Sim. quem prega como você e qualquer pessoa que fala em público, você percebe as pessoas que estão te ouvindo. É Só de verdade. abra a sua Bíblia no Apocalipse. Meu Deus, eu já vi família, o pai da família pegar, vamos embora. De pegar a família e sair. Eu tive um evento no Espírito Santo que eu preguei, e eu pregando o Apocalipse, que terminou o culto com alguns obreiros e algumas pessoas. O povo foi embora. O povo não suportou. Que era igrejas voltadas só à revelação e adivinhação. Então o povo não suportou ouvir 1 hora de Bíblia. Voltada à adivinhação. Essas revelações baratas, que não é profecia, né? Aqueles profetas que falam tudo que o povo quer ouvir. Meu Deus, que medo desse lugar. Então, 5 minutos que você fica pensando assim, como é que será que deve ser isso? Então, assim, e aí você sente a pressão do altar de não querer ouvir aquilo. É verdade. Aonde, o que ele vai falar sobre isso, né? Aquele medo. Então, hoje a gente está dentro de um evangelho humanista, né? Que é o que fala para o homem, o que o homem quer ouvir. Essa questão do humanista, eu me deparei isso quando eu estou estudando teologia, e aí eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Porque a minha visão é do direito, e daí o que é a visão humanista era que Jesus, na verdade, ele era um homem. Ou seja, ele não era o filho de Deus, mas ele era apenas um homem. E esse homem é que influenciou, né? Nem mudou, hein? Influenciou a história humana. Então, existe uma parte da teologia que vai falar sobre esse Jesus histórico, Isso. que é o Jesus humanista. Aí você fala assim, ei, peraí, que negócio é esse aqui? Foi a primeira vez que eu ouvi sobre essa nomenclatura, humanista. Aí eu falei, Jesus amado. Então, mas assim, uma coisa é a real. Uma coisa não tem como você titubear, porque a unção de Deus, né? Ou a pessoa tem ou não tem. Não tem como você, como se diz, assim, inventar, entendeu? Falsificado. Falsificar. Deixa eu Não tem. falsificar aqui, né? Não tem Vou como. falsificar. Ou tem ou não tem. E isso é algo que faz parte, sim. A pessoa vai carregar. Porque a unção de Deus é a comunhão que ela tem com o Senhor. E aí entra nessa questão, eu ia falar, essa questão de batalha espiritual, dessa desconstrução, do que está sendo pregado para as pessoas não acreditar. Então hoje, por exemplo,
né? E aí, a Michele, pra gente tocar nesse assunto, Sim. ela tem um curso com esse livro aqui, né? Que é Os Dons Espirituais como Armas de Guerra. Foi. E Passei 3 dias de jejum pra gravar isso, porque parecia que... Não, é sério mesmo, uma batalha pra gravar Sim. esse curso aí. então, Graças assim, a Deus. Então quer dizer que estamos no caminho certo. e assim, o que a gente vê hoje, né? Eu falo das gerações, né? Falando sobre isso daqui. Então, assim, que nem você falou das irmãs do Coque. Então, existem 3 gerações hoje caminhando dentro da igreja, que é a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Essas 3 gerações estão dentro do cristianismo hoje, que a pré é até a década de 90, que se proibia televisão. Não sei se você chegou a viver isso, né? Que você era presbiteriano. Mas no meio pentecostal era proibido televisão, era proibido cortar cabelo, era proibido andar de bermuda, era proibido a criança jogar bola, em 90, né? Olha só. Então, até ali, era proibido tudo, dentro de um grupo gigantesco de cristãos no Brasil. Só que, pelo outro lado, tinha culto doméstico. Muitas crianças eram batizadas com o Espírito Santo dentro de casa. Olha só. Olha a ideia, né? Cultos. E aí eu não era evangélico, eu ia para a Assembleia de Deus com amigos da família. E o pai, eu chamo eles de tio e primo lá, mas não são de sangue, que o meu tio ficava de porteiro, ele era porteiro, então ele chegava 1h30 antes do culto. E 1 hora antes do culto era normal, a igreja já está lotada de crente orando. Então isso eu vi com os meus olhos, criança. E aí de uma criança de se levantar para ir para fora, ficava com medo do porteiro. Então, mas existia o quê? Espiritualidade. Disciplina. Existia disciplina. Mas existia ignorância. Também. Né? Por esse monte de proibição sem conhecimento. Mas, por não ter televisão, o povo... Qual era o maior prazer do povo? Tá envolvido com as coisas de Deus. Você tá entendendo? Pois é. E aí, na década de 90, nós entramos na modernidade, que já começou certo tipo de tecnologia, mas principalmente a televisão, a igreja evangélica na TV, que daí, tudo no Brasil é americanizado. Então, a gente imita tudo na América. Então, os pastores foram para a TV. E aí veio o Evangelho da Prosperidade, que veio dos Estados Unidos também. Então, o que acontece? Daí, vamos imaginar que na pré-modernidade, Deus era o centro do negócio. Então, na modernidade, com a TV, veio o homem sendo o centro. Se você precisar de um milagre, vem. Não é mais salvação. Olha, eu não tinha pensado nisso. Uma porta aberta, uma restauração, vem. Por quê? É para você que a igreja existe. Pare de sofrer e vem para cá. Que é o slogan de uma dessas igrejas de TV. Então, assim... Que é muito dos coach agora, sim. né? Ai, Jesus morreu por você. Isso. E as músicas estão insuportáveis, gente. Tudo é você. E aí entra nessa questão, assim... O homem se torna o centro. E isso foi até 2010. Aí, em 2010, vem o advento da internet, que é a pós-modernidade, que é a pior. Por quê? Porque se na pré-modernidade se perdeu a essência do negócio, a pós-modernidade, o culto do homem hoje é o celular. É verdade. Então, assim, isso aqui já é parte do corpo, e aí você tem a prisão de tela, e não se... Aí entra essa questão. Por que incomoda você falar, e você ser espiritual, você ser luz? Porque tá todo mundo nas trevas. E os crentes estão nas trevas. Então, quando você carrega uma verdade muito forte, uma luz muito... Você incomoda. Não adianta você pensar que não. E você incomoda principalmente aqueles que não têm comunhão nenhuma. Que eles sabem o que tem que ter, eles sabem o caminho para ter, mas eles não querem mais trilhar esse caminho. Eu escrevi uma peça de teatro falando sobre isso. Só precisa de uma equipe, gente. Quem quiser participar. E aí eu falo sobre uma menina que ela anda, ele olha o céu e tal, e aí chega... o Fantástico, que é um homem muito bonito, com cartola, e ele conversa com ela e leva ela para casa, para uma cabana, e ali ele entrega uma tela para ela. E nessa tela ele vai passando várias coisas que ela quer ouvir, e ela vai sendo aprisionada com correntes, e ela vai definhando ali. Então ela não vê mais o sol e tal, e aí começam os ratos a aparecer, muitos ratos. Ratos que vão saindo da tela. Então...
Deus me levou a pensar muito sobre isso. E eu escrevi para uma igreja. E é isso. E aí você vê uma prisão hoje que, infelizmente, é uma coisa que ninguém percebe. Mas tudo que você dá atenção programa teu cérebro. Então, assim, por que nós temos uma geração imensa de adolescentes se automutilando, com desejo suicida, se suicidando, e até de cristãos evangélicos por causa de tela? Então, assim, isso já é comprovado. Você acorda bem-humorado, disposto, 30 minutos de tela, o teu humor muda e você já é outra pessoa. Por quê? Porque dentro do conteúdo que a tela está te entregando, então o próprio algoritmo já fez esse teste. Então imagine que eles pegaram 2 pessoas e para uma pessoa eles só postaram coisas felizes e para outras pessoas só coisa triste. E aí vê aonde que eles vê o comportamento diante do que eles vão postar depois de receber essa enxurrada. E aí eles viram a mudança comportamental. Quem só recebeu coisa triste só postou coisa triste. Quem recebeu só coisa... Então, assim, é programação mental pura. Agora, imagine isso no cérebro de uma criança. Por exemplo, para mim, eu estava agora em Maceió num baita de um evento. E aí, a minha esposa viu a esposa de um pastor chegar, porque ela viu que o pastor foi pro púlpito, né? E eu pregando. O que a esposa do pastor fez? Pegou o celular e deu na mão do filho. Aí o filho assina e minha esposa olhando, todo mundo incomodado, a criança com o celular dentro da igreja e a mãe, a esposa do pastor não fazendo nada. Até aí, para mim, já é um absurdo. Mas vamos lá. O que a criança estava assistindo? Aí que entra. A criança estava assistindo um desenho de unicórnio. Então, o unicórnio, para quem não sabe, é um mascote da ideologia de gênero. Aí a minha esposa viu que o unicórnio não se aceitava. E ele via ali só pelo que ela estava vendo, ela não estava ouvindo. Ela via que o unicórnio não estava se enquadrando em lugar nenhum. Então, o que é pior? A criança está dentro de um culto, onde pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, onde houve salvação de almas, mas uma criança está sendo programada para a ideologia de gênero com uma tela na mão dentro de um culto. Caramba. Isso é muito forte. Muito forte. Então, você vê o nível que nós estamos vivendo. E eu não estou dizendo de um membro de uma igreja, eu estou dizendo da esposa de um pastor que deu a tela na mão do filho. Sendo programado. Então, a gente vê que na pós-modernidade agora, a tecnologia ela tem roubado toda a espiritualidade. Então, hoje, se a pessoa ela não tiver disciplina com Deus e saber quem ela é em Deus e a necessidade dela de busca, tudo arranca ela do foco e do propósito. Então, assim, se você perceber hoje, você vê que você não tem muitas, né, pessoas não têm mais espiritualidade. Você vê pessoas que têm religião, que é o hábito de se colocar uma roupa e ir para a igreja ouvir o que gosta e voltar para casa. E ali dentro daquela 4 paredes chora, se emociona, ouve revelações, né, que ela quer ouvir para permanecer do jeito que está. Não, tá tudo bom, Deus está falando comigo. E ela volta para casa e ela não ora, ela não jejua, ela não lê Bíblia, ela não tem devocional. Então, aonde está esse tempo que era de Deus? Está na tecnologia. Está numa série que a pessoa começa um capítulo e não consegue parar de assistir, está num celular. Você está entendendo? Então, essa questão de dons espirituais, até de dons espirituais, que é o seu curso, e nós vamos deixar o link na descrição para você conhecer as redes sociais da Michele, você vê que está ficando assim. Que nesse tempo da pré-modernidade, Michele, qual é a primeira coisa que o crente queria quando aceitava Jesus? Era ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, parece nossa, parece que aconteceu um milagre, que era uma coisa natural. Pois é, gente, o que está acontecendo? Agora eu fiquei mais... Falando sobre isso, eu acho que agora eu fiquei mais impressionada. Ela veio pro podcast e vai ficar impactada. Acho que precisamos fazer mais coisas, preciso trabalhar mais. Mas assim, todas as vezes que eu escuto isso, eu tenho 2 questões aqui. Uma,
que a gente precisa trabalhar mais. E segunda, que nós precisamos ter tempos com o Senhor, né? E o que eu vejo, assim, outro ponto fundamental é que as pessoas não querem, né, se comprometer em pedir ao Senhor os dons espirituais, porque pedir os dons espirituais é trabalho. É você se comprometer com a obra de Deus. É você querer trabalhar para impactar a vida de pessoas, porque você ama pessoas. E hoje, qual é a maior mentira que Satanás vem falando? Não ame pessoas, tenha cachorros. Nossa, agora você tá... Agora parece que... Então, assim... Mas o que é isso? É a ideologia do governo mundial. Sim. Porque se você se mantém isolado, se você não tem família, se você se mantém isolado, se você não perdoa outras pessoas, o que vai acontecer com você? Você é uma presa fácil. Você não se compromete com nada, você não tem amor a nada, nem a ninguém. Só o seu cachorro, que é perene, vai morrer daqui 5, 6 anos. É uma coisa, você tocou no assunto agora, que quando eu falo em live que nenhum cachorro vai pro céu, tem gente que só falta me bater. Sério? Sério. E aí... Gente, cachorro tem espírito de vida, mas não alma. E aí as pessoas ficam bravas, porque elas acham que o cachorro... E eu falo muito isso, Michele, eu prego isso, eu falo. O problema não é ter o cachorro. Se não. tenha, cuide, zele... ame, que é uma criação de Deus. Isso mesmo. Agora, eu falo muitas vezes, se você gasta mais com cachorro do que com missões, você tem que rever o cristianismo que você está vivendo. Porque o cachorro está valendo mais do que uma alma. E hoje, por exemplo, eu tenho pessoal, eu faço um trabalho em São Paulo, né? Todo mês eu faço um culto lá. E aí uma irmã falou para mim do Ibirapuera, em São Paulo. Que até 2000, por aí, você ia no Ibirapuera, era famílias com piquenique. Era aquelas, né, colocava toalhas, famílias brincando. Você vai no parque, carrinho de bebê chorando. Você vai no Ibirapuera hoje, em São Paulo, é só cachorro com pessoas. Você não vê criança. E ela falou que ela ficou impactada, que ela fazia muito tempo que não foi lá, é a irmã Rita, né? E quando ela foi lá, ela olhou para ele e falou, meu Deus, o que é isso? E agora nós temos shoppings para cachorro, né, que é os grandes pets. E você vê essa questão, que as pessoas estão amando mais coisas e animais do que almas, do que vidas. Daí você chega e fala, vamos falar sobre os dons espirituais. A primeira coisa, perdoar o seu irmão. Aí eu falo, não, agora eu não quero mais. Acabou. Vou ficar com o meu cachorro mesmo, porque ele me ama incondicionalmente. Gente, ele é um animal. Irracional. Ele não te ama, na verdade, né? Ele foi programado para estar com você. E hoje, e aí entra nessa questão que a gente está falando. A busca porque não é o ter os dons e espirituais, né, para uma batalha, é uma coisa interessante. Agora, você preservar isso vai te dar muito comprometimento, né? Disciplina. Tem que ter disciplina. Santidade, separação, comunhão. E parece que as pessoas não querem isso. Mas é que Deus também, ele começa a falar com você. Então, por exemplo, quando tá acontecendo alguma coisa que Deus vai lá e me dá um sonho. O último sonho que ele me deu não sei se eu conto. Não, acho que é melhor não contar, né? Mas o último sonho que Deus... Eu vou contar. O último sonho que Deus me deu, eu tava como se fosse numa rodoviária, assim. Mas era do trilho de trem. Como é que é o nome? Esqueci. E eu tava... Metrô? Como se fosse um metrô, assim. Mas era um trem que tava vindo. E eu precisava me preparar, porque o trem iria passar. E aconteceu um monte de coisa, eu ajudei muita gente, e eu acabei deixando as minhas malas e eu perdi o trem. Então, Deus estava me falando ali, esteja preparada, né? Para que a gente você tem que estar preparada. Então, todos nós precisamos estar preparados. Preparados para a obra, preparados para aquilo que Deus tem. Deus tem falado muito sobre o Kairos comigo. É o tempo oportuno de Deus. Eu tenho visto que muitas coisas têm sido dada à igreja, dado aos irmãos, e as pessoas não fazem, não cumprem aquilo que Deus deu. Por exemplo, meu pai escreveu 52 livros, as pessoas ficam impressionadas, mas a unção de Deus tem estado aí para muita gente, e as pessoas não escrevem, entendeu? Não escrevem.
Quantas pessoas chegam pra mim e falam, ai, Michele, você sabe que Deus me deu um livro também? Aí eu pergunto, ai, que benção, e cadê teu livro pra eu poder ler? Né? O que você fez? Tá fazendo o que com isso? Ah, eu não acabei, eu escrevi 2 páginas e nunca mais terminei. Ah, não, eu tô trabalhando demais agora. Ou seja, não se compromete com aquilo que Deus deu pra ele. Você entende? É a grande questão. E Deus tem derramado. Eu não sou melhor que ninguém. Não é porque Deus me deu mais do que outras pessoas. Deus tem derramado sobre todos nós. Mas tem aqueles que assumem e pegam a responsabilidade e falam, vou fazer. E aí o Senhor começa a potencializar a unção. Porque a unção de Deus não opera no nada. Você não fazer nada. Né? Na negligência. É quando você assume sua posição e fala, eu vou. Agora eu vou andar. Não sei como vai ser, né? Isso é caminhar pela fé. E aí, tem muitos que não têm assumido e isso é muito triste. Se posicionando. Não e aí existe, né? Aí entra nessa questão, vamos ponderar, né? Senão, porque parece, muitas das vezes a fala é que parece que é um todo, mas a gente sabe que é uma grande parte, né? Mas eu vejo Deus levantando Micheles pelo Brasil. Amém. E vejo jovens também. Hoje eu olho muito para jovem e adolescente. Por exemplo, a Aimee, que cantou aquela música. Isso, caramba, o Evangelho de Fariseu. Você vê, do nada uma voz suja que foi Deus puro. Aquilo ali foi... E aí, por que os pastores criticaram? Porque mexeu demais, entendeu? Gente, tudo. Eu tava chorando, assim. Foi assim, gente, um clamor daqueles que não têm voz. Foi aí que eu vi. E Deus está levantando, como eu falo assim, a Baby do Brasil no carnaval, e o assunto mais falado do carnaval foi arrebatamento e apocalipse. Então, quer dizer, as pedras estão clamando. Vocês não querem falar, eu vou levantar alguém para falar e vou mexer nesse negócio para que alguém se desperte. E aí eu vi uma postagem lá da Baby do Brasil, uma mulher que estava pensando em se suicidar e voltou para Jesus, com aquilo ali. E isso foi algo que apareceu. E o que não apareceu? É verdade. A quantidade de pessoas que... Daí foi um outro lá, cantor, falou, o que ela tá falando é verdade. E é o apocalipse, Jesus vai voltar e tal. Porque Deus está levantando uma geração. Não adianta. Se ninguém falar, Deus levanta uma pedra. Se Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, Deus está levantando. Mas a gente vê um descomprometimento gigantesco da maioria, né? É a maioria que não quer se comprometer. Mas Deus conta com aqueles que estão dispostos a obedecer a visão, né? Então, se você está disposto, Deus vai contar com você. E Ele não precisa, né? Que nem eu preguei esses dias sobre Noé. Então, veja bem, a terra estava toda corrompida. Mas Deus achou Noé. E ele só precisou de Noé para estabelecer o seu propósito. Mais ninguém. Então Deus passou a visão, ele creu e pronto. Eu vou construir. E ele não se rendeu. Eu vou até o fim. E ele salvou a família dele com a visão que Deus deu para ele. Então veja bem, Deus não precisou de uma multidão. Deus precisou de um homem que acreditasse na revelação e ele permaneceu até o fim diante do propósito que Deus estabeleceu. E ele não se dobrou. Então Deus conta com uma geração que precisa. E se você está sendo chamado, né, que nem ela falou aqui, eu tenho um livro escrito, escrevi 2 páginas. Né? Se você tem um chamado, você precisa se preparar. Não é isso? Termina o livro, gente. Pelo amor de Deus, não guarde isso aí. Comece as coisas e termine. Se comprometa com o teu chamado. E aí, para nós concluir, que já foi 1 hora. Nossa, foi rápido, hein? Eu quero falar um pouco com a Michele sobre o Entre Leões, porque tem 2 livros aqui, né? E o 2 é maior do que o primeiro. Que é como é que se chama isso aqui? Isso é uma trilogia. Trilogia. Harry Potter é trilogia ou não? Não, porque o Harry Potter acho que tem mais, né? Que 3, pelo que eu... Sim, tem vários, né? Tem vários. Mas, por exemplo, aqui você pegou a base do teu livro, é o Apocalipse. É isso que eu quero. É o Apocalipse. E aí você escreveu uma história em cima do... Com personagens. Com personagens vivenciando esse mundo apocalíptico. Pós-apocalíptico. É pós-apocalíptico o livro, né? É pós-apocalíptico, que a igreja que já... seria uma visão, assim, do mundo sem igreja. Sem, exatamente.
O que eu ia dizer? É ficção que fala? É uma ficção cristã. Ah, isso daí. É um romance, vamos lá, então, vamos falar o nome. É um romance ficcional cristão. Isso. Mas que essa é a palavra. Eu até falei com a Michelle outra vez que a gente conversou, que ela já veio aqui fazer podcast e deu problema na energia, a gente não conseguiu fazer. Sim. Eu falei pra ela que isso aqui dá novela, dá livro. Dá filme. Eu tô corrigindo o terceiro. Hoje eu tava fazendo a revisão do terceiro livro que eu vou lançar ainda esse ano. Hein? Porque existe, né, uma necessidade... Porque, assim, quando a gente fala de leitura, existem leitores, assim como filmes, né? A gente gosta de ação, outro de romance, outro de ficção. E assim a leitura também, né? Existe público que ama essa ideia de ficção com muita realidade, porque eu acredito que o livro ele tem muita base real, né? O livro ele é todo baseado, ele é bíblico, assim, no sentido dos princípios serem cristãos. Não sei se o pastor já leu O Peregrino. Já leu O Peregrino? Já, né? É um dos clássicos, que né? Foi mais vendido depois da Bíblia, é o livro mais vendido do mundo. Então, O Peregrino é exatamente isso que eu escrevi aqui com relação à Bela. Não, o Peregrino ele tem uma jornada, né? Sim. Ele vai falar sobre essa jornada de salvação. Então, a Bela, ela também tem a jornada dela como personagem para entender quem é Cristo. Então, ao longo desse processo, o que vai acontecer? Inclusive, nesse tempo do Apocalipse. Então, o primeiro livro, ela tem que vencer o medo. Então, como que o medo se apresenta para ela nas várias esferas da vida dela. Então, o primeiro momento é o medo de perder a própria vida. Depois é o medo de perder os pais. Depois é começar a salvar as pessoas. E daí ela descobre como ela ser esse símbolo de esperança para outras pessoas, que não é fácil. Então, é ao longo da caminhada dela como pessoa. E aí, há também as dificuldades, as agruras que ela passa para poder vencer tudo isso. No segundo, ela já está madura, ela já entendeu quem é Cristo, ela já caminha com Jesus, e aí ela começa o tempo dela sair do seu lugar de segurança, que ela vive existem vilas secretas cristãs, espalhadas pelo mundo. Então, essas vilas secretas, o governo mundial não atua, não existe uma tecnologia que controla essas pessoas. E aí, ela vive numa vila dessa, tranquila, e Deus fala para ela: tá na hora de você sair, porque eu tenho uma missão para você fora desse lugar de segurança. Porque eu estarei com você. Então, começa o tempo dela confiar no Senhor para uma nova parte da vida dela em que ela vai ter que vencer novamente outros desafios. Mas agora, ela formando pessoas para serem resistências, né? Para levar o evangelho para outras pessoas. E aí, no terceiro livro, ela já é madura, muito madura, ela já sabe, só que daí começam as guerras entre as vilas que se tornam muito fortes, vilas poderosas que o governo mundial não diz que existem, mas eles começam a dizer que ela tem que carregar determinada bandeira, porque o que ela faz é muito violento, matando os demônios, atacando os demônios e salvando as vidas. Então eles começam a querer decidir como ela deve fazer, como ela deve manejar a espada dela. E ela não vai... É a mesma coisa que Saul, né? Querendo colocar coragem em Davi. Isso. Pra guerra. Exatamente. Então eles começam julgamentos, eles começam a persegui-la. Então ela, além de ter que conviver com a perseguição do governo mundial, ela tem que conviver com a perseguição daqueles que ela salva as vidas deles. Então esse é o terceiro livro. Mas assim, não vou contar mais, porque vocês vão ter que ler. Mas esse livro é muito bom. Eu tô lendo lá, só chorando, assim, pra corrigir o livro. Eu acho o máximo. Mas esse daqui, gente, esse é Os Anjos de Guerra. Meu pai escreveu. Esse daqui seria a continuação, porque daí é a Guerra do Armagedon. É a última batalha. Esse daqui, pastor, é a continuação dos meus livros. Meus livros terminam, e aí depois vem a última Guerra do Armagedon, que daí meu pai escreveu. E aí não tinha nenhuma ligação, mas casa certinho assim com a continuação do livro. Sem saber, já estava pronto o final. Já estava pronto o final, exatamente. Eu nem tinha lido. Eu tinha lido um pedaço desse livro aqui que o pai tinha lançado. Ele tinha lançado a metade, né? Os Anjos de Guerra. Os Anjos de Guerra é bem famoso. Eu acho que vai ter alguém aí que já leu, né? Foi o primeiro lançamento. Mas esse livro que eu lancei aqui dos Anjos de Guerra, ele tem, por exemplo, 530 páginas.
Então o pai tinha feito um livro menor. Daí eu lancei ele maior agora. Para poder caber numa trilogia também, porque senão ia ficar 4 livros. Daí a gente queria fazer em 3 livros. Amém. Então Amém. vamos lá. Irmã Michele, eu quero agradecer, né? Obrigada, pastor. Foi uma honra. E eu queria que você falasse também sobre a questão da editora, né? Ah, sim. Se vocês recebem trabalho de outros escritores e tem assessoria para eles, ou é algo só dos seus livros? Não, a gente recebe, tá? Estamos abrindo aí a possibilidade de outras pessoas também publicarem através da nossa editora. Lógico que eu comecei a publicar os meus livros do meu pai. Foi o pontapé inicial para tudo isso, mas a gente pode publicar sim. A gente faz uma avaliação sobre essas publicações. Fazemos um orçamento também para ver preço de como vai montar esses livros, porque passam por 3 revisões grandes, às vezes 4, que sempre aparece algum erro e tal. Então, o livro é bem meticuloso para você produzir, né? Mas a gente aceita, estamos aí trabalhando bastante para poder, inclusive, fechar contratos com outras livrarias, porque hoje os livros estão nas livrarias Curitiba, na Tuche Plenitude aqui de São José dos Pinhais, e também na Livraria Evangélica de Curitiba, lá no centro. E a gente está expandindo, enviando os livros para outros lugares, né? Fechando com outras, por exemplo, a distribuidora Catavento, de livros a nível nacional. Sim. E temos outras parcerias para poder enviar os livros para poder vender também a nível nacional. Então, estamos expandindo o negócio para chegar nas mãos de todo mundo aí que queira ler bons livros. E seu Instagram é Michele Gontijo Oficial. Você pode me achar lá, pode me seguir. E também no YouTube, Entre Leões Michele Gontijo, você também vai me encontrar. Se pôr Michele Gontijo, vai sair. Você vai me achar. E também na editora Seeds, que é SEEDS aqui, como se escreve, que é semente em inglês. Nosso objetivo é semear aí a palavra de Deus. Amém. Você pode orar por todos os nossos internautas, né? Nossa, que prazer. Nossa, amém. Posso sim. Gente, um abraço, hein? Vocês são incríveis. E siga ela lá no Instagram, irmãos. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa tarde. Sim, Deus. Que nós conversamos sobre o Teu reino, sobre necessidades, Pai, sobre vivências do Teu evangelho, sobre o Apocalipse, que representa um Senhor que está voltando. Nós te agradecemos por tudo isso. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, Senhor, cada um que está escutando tudo isso, que mova o coração deles, Pai, não só para te servir, mas também para realizar tudo aquilo que o Senhor tem como propósito de vida na vida deles. Eu te peço agora, sim, meu Deus, Senhor, derrama sobre eles as tuas bênçãos, a tua prosperidade. Também te agradeço, Senhor, pela vida do pastor, que tem realizado o seu trabalho com determinação, ousadia, falando, Senhor, sendo um espírito profético sobre essa geração, e também formando, Pai, pessoas para que cumpram seus propósitos profeticamente na vida de outros. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, também pela vida do Aládio, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos em fé, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos Cardoso, sou um dos proprietários da AC Video Podcast e nós montamos toda essa estrutura para você tirar teu sonho da sua mente. Eu tenho certeza, você que é influenciador digital, que está aí na mídia, tem vontade e desejo de fazer um podcast, e nós da AC Video vamos realizar o seu sonho. E até o mês de março nós estamos com uma promoção das 10 da manhã às 17 horas, R$700, 4 podcasts de 1 hora cada um.
É uma hiper promoção, você não vai achar preço semelhante em nenhum outro estúdio de podcast em Curitiba e região metropolitana. E eu quero convidar você a vir conhecer a nossa estrutura. Nós temos estacionamento para o seu carro, para o seu convidado, temos uma sala, uma recepção, e eu tenho certeza que você vai ficar animado e vai tirar o seu sonho da sua mente, e ele vai se transformar numa realidade, e você vai influenciar milhares de pessoas com o seu projeto. Vem para a AC Video Podcast.